Boa tarde, estamos aqui em ponto, 13h30, horário de São Paulo. Agora com o Yara Saúde nós temos o horário Manaus, horário Porto Velho, que é o mesmo, e temos o horário Rio Branco. Hoje eu tive a oportunidade de receber a visita da Tatiana, do Acre, foi muito bom a discussão. Estamos indo muito bem. Dia 22 de abril é o resultado final e definitivo do Yara Saúde. Mas hoje, bastante dentro aí até do princípio do Yara Saúde, nós vamos ter um dos participantes aqui, um dos alunos que ele bate ponto aqui, né? E hoje ele vai bater o ponto e ainda vai ganhar um certificado de apresentador, né? Então, o Paulo Abade, que atualmente está em Campinas, e ele é pós-graduando na disciplina de moléstias infecciosas, correto, Paulo? Né? Sob a orientação do meu querido amigo e colega há mais de 50 anos, Aloysio Augusto Cotrim Segurado. Somos colegas desde o colégio, primeiro colegial, né? E fizemos faculdade junto. O Paulo vai falar, né, sobre o projeto Saúde Vale Ouro, prevalência e vulnerabilidade aos agravos à saúde entre moradores dos garimpos de Itaituba, no Pará. É Itaiatuba ou Itaitubá? Itaituba, professor. Itaituba, isso. Perfeito. Então, Paulo, fica à vontade para começar a sua apresentação. Obrigado pelo convite, professor, e obrigado também a quem indicou aí esse tema para o senhor também. É um prazer estar aqui com vocês, como aluno também. E me apresentando, eu sou médico infectologista, mestre aí pela USP, estou no programa de doutorado, como o professor mencionou, e sou médico assistente da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e da disciplina de Medicina Interna. Então, eu vou apresentar para vocês, vou fazer a projeção aqui da apresentação. A ideia que eu gostaria de focar nessa apresentação é mais o desenvolvimento do protocolo de pesquisa, porque a gente ainda não tem propriamente todos os resultados das análises que nós pretendemos fazer, tanto do ponto de vista qualitativo como quantitativo. Então, o nosso projeto, ele tem o objetivo de avaliar as prevalências e as vulnerabilidades de agravos à saúde de moradores de garimpos de Itaituba do Pará, né? Como o professor Paulo mencionou, eu sou aluno do programa, orientado pelo professor Aloysio. Falando um pouco, rapidamente, de epidemiologia do HIV, a gente tem que, nos últimos anos, um certo declínio do número absoluto de casos de HIV no mundo, né? A gente tem cerca de 40 milhões de pessoas que vivem com HIV, e nos últimos anos, na última década, a gente teve uma redução do número de casos muito em função da ampliação do acesso à terapia antirretroviral e também da maior oferta de testagem mais precoce. A prevalência no mundo do HIV na população adulta é de cerca de 0,8%. Porém, a gente precisa sempre analisar o HIV na perspectiva de entender como é o comportamento da epidemia em situações mais regionalizadas, né? Então, a gente tem alguns grupos populacionais que demandam de certas ações mais específicas e direcionadas por a gente encontrar uma prevalência maior. Então, eu citaria 7,7% no mundo de prevalência entre homens gays e outros homens que fazem sexo com outros homens, 5% entre pessoas que usam drogas injetáveis, 9,2% em pessoas trans. Se a gente for analisar um pouco nas Américas, a gente tem que a maioria, praticamente todos os países das Américas, tem aquilo que a gente chama de epidemia concentrada. A prevalência na população geral é em torno de 0,8%, de 0,6% a 0,8%, mas nós temos grupos específicos onde essa prevalência é maior, como gays e homens que fazem sexo com outros homens, né? População trans em geral, população que é usuária de drogas e profissionais do sexo e usuários de substâncias ilícitas em geral.
esse dado brasileiro é um pouco antigo, mas eu acho que graficamente é interessante a gente visualizá-lo, porque a realidade do presente não é muito distinta, é até maior em alguns subgrupos, para a gente demarcar bem qual é o nosso desafio do ponto de vista da prevenção do HIV. São ações que realmente a gente precisa pensar voltadas para determinados públicos que têm uma prevalência aumentada, como homens que fazem sexo com outros homens, as profissionais do sexo, população usuária de droga. Então, esse é o nosso desafio. Como que a gente pode pensar estratégias para o controle? E a gente teve recentemente importantes avanços nessa questão, como o oferecimento da profilaxia pré-exposição, o oferecimento da profilaxia pós-exposição, que tem sido ações que certamente daqui a alguns anos a gente vai ver o impacto disso na redução nesses grupos. E a gente, observando os dados brasileiros recentes, do último boletim epidemiológico, a gente nota que a região norte é a região onde a gente mais teve tendência de aumento, né, de taxa de detecção do HIV comparado às outras regiões políticas no Brasil. Então, de fato, a região norte tem um aumento recente da incidência por 100 mil habitantes dos casos de HIV. Quando a gente olha por estado da região norte, a gente nota que o Amazonas e o Pará foram 2 estados onde a taxa de detecção, né, por 100 mil habitantes foi a maior encontrada comparada aos outros estados. E a gente percebe que essa detecção foi maior nas capitais. Então, aparentemente, esse aumento da região norte parece ser uma maior taxa de detecção nos grandes centros urbanos. Mas aí, entrando já um pouco no nosso enfoque do nosso projeto, depois dessa introdução do ponto de vista epidemiológico, a gente tem poucos estudos que olham a situação de populações isoladas que vivem no contexto amazônico, né? Então, eu tenho esse trabalho aqui que procurou avaliar a prevalência de ISTs em moradores de Minas, né, em garimpeiros, na Guiana Francesa, e a gente encontrou aí uma prevalência comparativa de 2015 a 2019, de sífilis maior que 10%, uma prevalência aí de HIV que era de 1,4% para 0,5%, então dados que são ainda muito heterogêneos e com estratégias de amostragem ainda muito simples, pouco elaboradas no sentido da gente detectar como que é a prevalência em determinados subgrupos no contexto da região norte. Esse outro trabalho, publicado no Emerging Infectious Diseases, no início desse século, encontrou uma prevalência de HIV em garimpeiros na região da Guiana de 6,5%. É importante frisar que a Guiana Francesa, a gente tem uma grande frequência de garimpos nessa região, tanto na Guiana como na Guiana Francesa, e a maioria desses garimpeiros vem do Brasil, né, atravessam a fronteira e vão trabalhar nessas regiões. Então, qual que é o racional do nosso trabalho? É entender que o garimpeiro é o que a gente chama de população ponte. Né? Do ponto de vista epidemiológico, a definição de população ponte é aquela população que transita entre a população geral e essa população que são as chamadas populações-chave, onde a prevalência do HIV é maior. Profissionais do sexo, usuário de substâncias psicoativas, e homens que fazem sexo com outros homens e população trans. Então, a gente tem o grande exemplo da população ponte, onde a maior parte dos estudos estão concentrados, que são os caminhoneiros, né? A professora Márcia Couto, que participou do nosso projeto, tem muitos trabalhos que envolvem aí o estudo das vulnerabilidades dos caminhoneiros, e o racional nosso foi que alguns estudos até mostravam claramente isso, que clientes de profissionais do sexo e parceiros ou parceiras de populações-chave respondem a cerca de 18% de novos casos de HIV na América Latina, né? Também é uma incidência importante aí de HIV em trabalhadoras do sexo. Por esse racional de que, quando a gente está no garimpo, né, nesse contexto do garimpo, esses homens acessam muito o trabalho do sexo e, por conta disso, eles se tornam mais vulneráveis à aquisição de ST. Tentar definir um pouco esse conceito de garimpo no Brasil, né? O garimpo no Brasil ele é objeto de muitas tensões, muitas discussões que envolvem a questão ambiental, a questão política, né? Mas classicamente, quando a gente pensa em diferenciar o garimpo, a gente tem o garimpo artesanal e o garimpo industrial. O enfoque do nosso trabalho foi o garimpo artesanal, né? E a gente tem vários autores que procuram entender um pouco
do que se trata o garimpo. Então, em geral, é um espaço onde se desenvolve uma atividade econômica de mineração de pequena escala, esses garimpos artesanais. A gente tem um baixo grau de tecnologia empregada, pouco investimento, ausência de regulação do trabalho e uma baixa e temporária reserva de extração, sinalizando que esses garimpos sempre são muito transitórios e toda essa dinâmica geográfica, demográfica é muito dinâmico, né? Existe uma mudança muito intensa de pontos de garimpagem quando a gente pensa nesse tipo de extração. É um ambiente onde existe total ausência de cumprimento de leis com vistas à segurança do trabalhador, às leis ambientais e também falta de transparência e de regulação nas atividades de compra e venda do ouro. Em se tratando de Brasil, a principal área de extração, de mineração no Brasil hoje é a região de Itaituba, né? Então, para a gente ter uma ideia daí onde a gente está localizado, a gente tem ali a região oeste do Pará. Itaituba é uma cidade importante da região oeste do Pará, né? É o entroncamento entre a BR-163 e a Transamazônica, em que a cidade de maior referência próxima a Itaituba é Santarém, né? E o acesso de Santarém a Itaituba se dá ou pela BR-163 ou pelo rio Tapajós. E do ponto de vista de acesso à saúde, olhando esses dados aqui de cobertura de saúde da família e de atenção, de equipes de saúde da família e de equipes de atenção básica, a gente tem que essa região, esse município de Itaituba, a cobertura de acesso à saúde é muito baixa, é em torno de 50% a 25%, dependendo da localização. Todas essas áreas onde a gente desenvolveu o estudo são áreas que muitas delas a gente não tem cobertura de atenção primária. E aí, analisando mais profundamente essa geografia, a gente tem um trabalho recente do grupo da professora Márcia Castro, lá de Harvard, publicado na Nature ano passado, que ela, por meio de imagens de satélite, ela tem uma grande experiência em demografia e tem muitos trabalhos que ela usa imagens de satélite, comparativamente de 85 a 2022, a gente teve um grande aumento de áreas de extração aurífera na região amazônica, em especial nessa região de Itaituba, e olhando esses dados de uma maneira mais detida, a gente nota que a gente teve 2 grandes períodos de invasão, né, de aumento de pessoas se dirigindo a essa localidade, uma ali no final da década de 80 e começo da década de 90, e agora um segundo período a partir do ano de 2019, por razões óbvias aí do ponto de vista de governo que a gente tinha no Brasil. Então, a gente percebe que, durante todo esse período, em especial nos últimos aí 4 anos, até 2022, a gente teve um aumento importante, né, do garimpo artesanal, né, no contexto amazônico em geral, mas Itaituba, como a gente pode notar aqui embaixo, Itaituba e Jacareacanga, que é outro município ali próximo, foram os municípios onde a gente teve um aumento importante do número de pontos de garimpagem artesanal. E aí, entendendo um pouco essa dinâmica ainda geográfica, né? O garimpo, essa dificuldade da gente trazer esse tema para discussão é muito complexa, porque a gente teve, com a Marina Silva no Ministério do Meio Ambiente, ali no primeiro mandato do presidente Lula, um aumento das demarcações de áreas de conservação. Então, toda aquela área em que existe a extração de garimpo, a partir de 2006, se tornaram unidades de conservação. E a gente tem nessas áreas de extração a APA Tapajós, a Área de Proteção Ambiental Tapajós. Só que nessa mesma área, antes, a gente já tinha uma jurisprudência, né, nessas regiões aqui, em que eram concedidas áreas de reserva garimpeira, né? Então, a gente teve lá Serra Pelada como um exemplo mais midiático, em que foi ali demarcada uma reserva garimpeira em 1984, e em Itaituba, da mesma forma, o governo demarcou uma extensa área voltada para a extração aurífera, onde em 2006 a gente teve ali a implementação da APA. Então, essa sobreposição de legislações e a necessidade da gente pensar também do ponto de vista ambiental, mas também do ponto de vista econômico, de que existiam muitas pessoas ali trabalhando e na compreensão de que era uma área legal, por assim dizer,
deram um incremento muito grande aos conflitos que a gente tem lá até hoje, né? Então, lá em 2006, por exemplo, a gente tinha 800 pontos de garimpagem e pistas de pouso nessa região de Itaituba. E culminou nesse mesmo momento com um disparo do ouro no mercado internacional e um grande afluxo de pessoas para essa região. Então, tudo isso para a gente entender um pouco o contexto complexo onde a gente quis trabalhar, né? E também a gente pode observar nesses dados do Instituto Socioambiental, corroborando um pouco o trabalho que a professora Márcia Castro produziu, o incremento do desmatamento nessa área, especialmente a partir do ano de 2019. Essa era a realidade um pouco do nosso campo de pesquisa, né? A forte presença da extração de madeira ilegal, né? Então, frequentemente, nos nossos deslocamentos para o campo, a gente observava caminhões sem placa, carregando esses troncos enormes de ipê, e os rios assoreados com a mudança de coloração, resultantes aí dos processos de extração do ouro que aconteciam nessa região, né? Entendendo esse contexto também um pouco sociopolítico, a gente no nosso trabalho procurou dar essa ênfase também numa dimensão um pouco sociopolítica para a questão, que é que o garimpo ele se insere nessa discussão, né, dos projetos de colonização amazônica, né, e a partir da Constituição de 88, em que começou a se discutir, por exemplo, direito à saúde, meio ambiente, soberania de povos indígenas, esse discurso de que a Amazônia era um território a ser desbravado, um inferno verde, uma área que precisava ser colonizada, começou a entrar em disputa com o que a Constituição de 88 trazia como paradigma da Constituição cidadã, né? Então, de alguma forma, a atividade garimpeira também foi inserida nesse conflito, né? E a atividade garimpeira sempre foi considerada, do ponto de vista psíquico, né, como aquela saída individual que oferta àquela pessoa um enriquecimento rápido, né, a aventura do garimpo, a busca individual pelo seu Eldorado, todas aquelas questões que a gente observa em muitos livros e o que a mídia sempre reforça. Então, a gente ainda vive um pouco com esse conflito, né? Então, essa perspectiva de que o garimpeiro é um aventureiro, é um desbravador, é um herói, né, ainda tem profundo enraizamento nesse contexto, né? Então, aquela figura do garimpeiro artesanal, que tem uma identidade e tem essa associação entre identidade e atividade econômica, ainda é muito forte, mas a gente vive esse momento pós-Constituição de 88, que esses dois modelos, eles são antagônicos e eles estão em disputa, né? Então, Itaituba, como eu mencionei para vocês, é a maior área de extração do ouro de Brasil, começou a se desenvolver lá no final da década de 50 e teve um grande boom com a abertura das rodovias, principalmente a BR-163, que liga Cuiabá, Santarém e a Transamazônica, e também um elemento muito importante para a fixação dessas pessoas nos garimpos foi que o processo de colonização amazônica não foi muito bem feito, porque o INCRA tinha uma atitude de desapropriar 100 quilômetros das rodovias que eram abertas. Só que ofertava esses lotes de 100 quilômetros de cada lado para pessoas vindas, por exemplo, do Nordeste, lembrar que a gente estava no momento da indústria da seca, dos migrantes nordestinos na busca de melhores condições de vida, essas terras foram, assim, fornecidas para esses migrantes sem nenhum acesso à qualificação dessas pessoas para fazer o manejo correto de uma terra amazônica que não tem tanto substrato na sua base para o desenvolvimento de uma agricultura competitiva do ponto de vista tanto de subsistência como de venda. Então, isso gerou também um agravante do ponto de vista de muita gente que não encontrou na agricultura um acesso a se manter, a se fixar na terra. Então, a gente teve uma grande migração interna, em especial na década de 70 e 80, de nordestinos, e mais para, assim, nos anos mais recentes, de pessoas vindas do sul, né? Um pouco essa concepção da ideia de fronteira, que a gente também procurou dar do nosso trabalho, né? A fronteira amazônica, né, como um espaço não plenamente estruturado, que potenciador de realidades novas. Então, a gente, para pensar esse projeto, foi muito ali atrás de Milton Santos, de Berta Becker, que é uma estudiosa da Amazônia, né? Nessa ideia de que a Amazônia são várias fronteiras que se
estão no mesmo espaço, a fronteira agrícola, a fronteira mineral, a fronteira ambiental, e que a gente tem esse espaço dinâmico e cheio de tensões. E aí a gente começou a perceber a dificuldade que a gente teria de fazer um trabalho desse do ponto de vista de selecionar um método amostral. E aí a gente começou a avaliar possibilidades de amostragens voltadas para populações de difícil acesso. Existe toda uma literatura que procura fundamentar a melhor escolha para um estudo nessa realidade, né? Então, a gente tem que a área de garimpo é uma fronteira mineral, propriamente dita, né? Então, onde a gente tem a convivência, a confluência de extração de madeira ilegal, grilagem de terra, a extração do ouro, e que nos últimos anos a gente teve um forte incentivo governamental, a ausência de uma fragilidade total de mecanismos de controle de extração e de valorização das populações também tradicionais desse contexto, o que trouxe aí um incremento a mais de dificuldade para a gente no nosso projeto. Esse trabalho aqui, também publicado ano passado, mostrou que, além dessa discussão tensa do ponto de vista geográfico, com todas essas variáveis e condicionantes, a gente tem que também, essa região de Itaituba, a circulação de malária, né, é onde a gente mais tem ali a incidência de malária, e a circulação de pessoas, né, lembrando que a malária é uma doença e que o reservatório é a própria pessoa, e que a circulação entre áreas de garimpo é muito frequente, é muito dinâmico, tanto internamente nessa região como para outras áreas, e a gente tem ali como a principal área onde tem transmissão de malária no Brasil. E uma associação direta entre malária e deflorestamento, né? A gente tem muitos estudos que analisam esse conceito de malária de fronteira, né, e que a malária normalmente ocorre nas franjas do desmatamento. Então, quando o garimpeiro, o madeireiro, vai avançando na mata, ele encontra ali os reservatórios, né, possíveis para a criação dos anofelinos, e estando alguém ali com malária, a transmissão se dá de uma maneira muito mais efetiva. Então, a malária tem essa associação direta de acontecer nas franjas do desmatamento. Esse trabalho, por exemplo, da Nature, de 2023, também mostrou que no estado do Pará, diferente, por exemplo, de Roraima, em que predominou malária em área indígena, no Pará o predomínio de malária é em áreas de mineração de ouro artesanal, principalmente. A gente tem esse agravante da malária na região, não daria para a gente fazer um projeto de pesquisa nessa área sem contemplar a malária, e essa grande ocorrência também deriva de um alto índice de automedicação, né, dos garimpeiros, das pessoas que vivem no garimpo, o tratamento incompleto, índices de resistência aumentado, baixo acesso a tratamento, e essa correlação direta entre malária e desmatamento, e um alto índice de malária sintomática também, que acaba mantendo a cadeia de transmissão da malária nesses contextos. Então, qual era o nosso objetivo de pesquisa? Era estimar a prevalência de infecção por HIV, sífilis, hepatites B e C entre garimpeiros, identificar perfis de masculinidades entre garimpeiros e suas relações com as diferentes dimensões da vulnerabilidade para aquisição e progressão, e identificar comportamentos e práticas associados às vulnerabilidades para aquisição e progressão das IST. Então, esses eram nossos objetivos iniciais, e a gente fez uma primeira etapa da nossa pesquisa, que foi a pesquisa formativa, né, que a gente foi para campo em 2023, a gente sempre tem que ir para a Amazônia na época de seca para fazer um trabalho como esse, né, e o objetivo era fazer uma investigação qualitativa, apresentar a pesquisa para as lideranças e comunidades, selecionar os locais de inquérito, definir qual seria o nosso ressarcimento para os participantes e qual o melhor método de amostragem, entendendo essa dificuldade do que é pensar uma amostragem para uma população dinâmica, de difícil acesso, e também aprimorar nosso questionário de pesquisa. O ambiente do garimpo é basicamente esse, pessoal. São dois grandes espaços muito diferentes entre eles, as corrutelas e os baixões. As corrutelas são normalmente os locais de comércio, de interação do garimpo, onde o garimpeiro vai vender ouro, vai comprar suprimento, onde ele acessa os espaços de sociabilidade, onde ele frequenta os cabarés, onde ele acessa aí, o trabalho do sexo propriamente dito. E os baixões, que são os locais propriamente ditos de extração do ouro. Em geral, para cada
10, 20, 30 baixões, a gente tem uma corrutela, mas isso é muito dinâmico também. E, normalmente, esse acesso não é muito simples. Às vezes, você tem uma distância de um dia de moto de um baixão para uma corrutela. Às vezes, o acesso é de barco. Então, não é muito fácil acessar essa população nos baixões. Na nossa pesquisa, fundamentalmente, a gente estacionou-se nas corrutelas e lá ficou esperando os participantes elegíveis para participar do inquérito, né? Então, no primeiro momento, a gente fez um estudo qualitativo inserido na pesquisa formativa, né, em que a gente desenvolveu aí um estudo etnográfico, fizemos entrevistas semi-estruturadas, observação participante e análise documental. Uma grande importância da nossa pesquisa foi a gente ter conseguido incluir um antropólogo, que é o Vilmar aqui, que está nessa foto. Então, o Vilmar... E a gente fez questão de trazer um antropólogo da região, né? O nosso estudo sempre teve essa preocupação de agregar pessoas da região, né? E um antropólogo da região, né? Que é ligado à Universidade Federal do Oeste do Pará, conhecedor das realidades de toda a cultura local. Para a gente foi de uma grande importância para conhecer melhor essa dinâmica. E aí a gente se pautou muito na etnografia dos conceitos aí de observação participante, que vieram ali com o antropólogo que deu origem a essa perspectiva da avaliação etnográfica, que é Malinowski, né, que traz para a gente essa ideia em Argonautas do Pacífico, publicado lá na primeira metade do século XX, de que a gente precisa estar no campo, né? Então é uma antropologia que se desgarra do gabinete e vai para o campo e participa das ações que vivencia o dia a dia das comunidades, né, que está preocupado com os imponderáveis do cotidiano e valoriza as observações diretas que a gente faz no campo, mas também valoriza as inferências do autor, a subjetividade de como o autor, o antropólogo, é tocado por aquilo que ele encontra no campo. A gente tem que os nossos pontos de estudo para essa pesquisa qualitativa foram 5 garimpos diferentes, né? Então, a gente saiu de Itaituba, pegamos a BR-163 e acessamos essa estrada de terra aqui chamada Transgarimpeira, levamos um dia de Itaituba para chegar nessa região, então aí mais ou menos 500 quilômetros, e aí a gente... Trazendo um pouquinho do material, eu não quero me concentrar muito nisso aqui por conta do meu tempo, a gente tem aqui um pouco do que a gente está trabalhando, né? Todas essas entrevistas já foram transcritas. Essa, por exemplo, mostra a realidade de uma mulher que foi para lá para trabalhar como cozinheira e chegando lá viu que a realidade era diferente, que a dona do cabaré inseriu ela, que ela teria que trabalhar como fazer programa, e ela assumiu uma dívida com essa dona do cabaré, né, em função da necessidade dela se manter lá dentro. Então, ela teve que obrigatoriamente mudar o trabalho, né, que ela desejava ir para lá como cozinheira, e chegando lá, ela teve que trabalhar como trabalhadora do sexo. Então, mostrando aí grandes vulnerabilidades que as mulheres têm do ponto de vista da permanência e da sobrevivência nesses espaços. Aqui, por exemplo, uma entrevista com um garimpeiro, que traz um pouco esse espaço do cabaré, né, como um espaço de sociabilidade, né, que ele vem do baixão, vai nos cabarés, e se de alguma forma ele não tem dinheiro, ele pode ir lá tentar seduzir uma trabalhadora do sexo e virar o que se chama lá de xodó, né? Ele vira um xodó e ele, a partir daí, não precisa pagar mais programa com determinadas parceiras que ele tenha. Então, a gente está no processo de produção desses dados, né? A professora Márcia gosta muito de falar que em etnografia a gente não capta os dados do campo, a gente produz esses dados, né? Então, na perspectiva de que o garimpo, para esses homens, é uma aventura que tem uma relação direta de um exercício de subjetividade com essa dimensão do trabalho informal e precarizado, né? E a ideia do garimpo para esses homens, nessa perspectiva de aventura, é marcado por afeto de liberdade, de autonomia, de generosidade de grupo. Então, a gente tem uma cultura do garimpo aí presente entre essas pessoas, entre esses nativos, né? No campo das mulheres, por exemplo, uma forte fluidez das ocupações. Então, mulheres podem trabalhar por um tempo em determinadas atividades, depois migram de trabalho, e isso tudo tem ali códigos locais e símbolos que só o estudo de campo etnográfico nos forneceu.
A gente também tem uma inserção grande do Starlink nessa região, então a gente, em cada comunidade, desenvolvia um card, divulgava esses materiais para a população, no sentido de estimular a participação dessas pessoas, principalmente na segunda parte do inquérito. E aqui é um pouco que a literatura traz, eu não vou me ater muito nisso, pelo meu horário, que fala dessa questão da permanência no garimpo, né? Que existem vários tipos de mulheres e as categorias de população-chave, população ponte e população geral da epidemiologia tradicional do HIV não se aplica muito bem a essa realidade, que as mulheres podem também ter uma certa fluidez do trabalho, e isso é muito importante nesse contexto. Um outro desafio na pesquisa qualitativa foi a gente definir o método de amostragem, né? A gente queria fazer o método Respondent Driven Sampling, que é um método direcionado, método de amostragem direcionado para populações de difícil acesso, né, em que a gente não tem denominadores populacionais, a gente não tem como amostrar uma população confiável, porque são pessoas que vivem em extrema vulnerabilidade, com muita dinâmica de circulação no território, e a ideia dessa amostragem é a gente ir no campo, na pesquisa qualitativa, selecionar uma semente, né, que seria uma liderança, uma pessoa que tem muitas relações dentro da comunidade, e essa pessoa disparar a cadeia de recrutamento, e a gente fazer várias ondas de recrutamento. Só que para esse tipo de amostragem, a gente precisa ter um laço bem estabelecido entre as pessoas que moram lá. Então, os estudos que usam essa técnica são entre usuários de drogas, são entre homens que fazem sexo com outros homens, e essas associações de identidade costumam ser muito mais intensas do que propriamente o que a gente viu no garimpo. Então, a gente percebeu que não era uma boa estratégia para o nosso contexto, apesar de ser o que a gente pensou no início. Então, a gente optou por usar um método que a OMS também, de alguma forma, coloca como uma opção para amostragem em populações de difícil acesso, que é chegar nas comunidades e tentar contemplar todo mundo que está ali passando, todo mundo que está ali vivendo na comunidade, estando naquele momento na comunidade, convidar para participar do estudo. Então, a gente pensou uma estratégia de estar em cada comunidade por 7 dias, então lembrando que a gente teve 5 comunidades que participaram aí do inquérito, a gente ficou 1 semana em cada comunidade, e nos dividimos em vários horários, né, tentando contemplar o garimpeiro que passa de manhã e o garimpeiro que está à tarde, à noite, e também as mulheres, todas as pessoas que vivem no garimpo, no sentido de dar maior abrangência e heterogeneidade para a nossa amostra. Então, essas são as curutelas, os locais onde a gente fazia o nosso inquérito, né? Então, tanto à noite, a gente trabalhava muito à noite nos cabarés, como também durante o dia, em que a gente aplicava nosso instrumento, né? E aí, com a pesquisa, depois da pesquisa formativa, a gente percebeu que a gente precisava mudar um pouco nossos objetivos. Incluímos todos os residentes dos garimpos, não só os garimpeiros, entendemos a importância de ter que estudar malária nessa realidade também, por ser um agravo muito frequente, e também englobamos um pouco uma dimensão mais integral de saúde, né? Procuramos também avaliar fatores de risco para doenças metabólicas e transtornos mentais, né, no nosso instrumento de pesquisa. A gente utilizou o REDCap como plataforma de entrada de dados, né? Tínhamos aí um instrumento com diversos blocos de perguntas, né? Então, englobamos saúde mental, medidas antropométricas, e fizemos esses testes laboratoriais, HIV, sífilis, hepatites, malária. E também coletamos material em papel filtro para pesquisa de DNA de plasmódio e marcadores de resistência. Todo participante era ressarcido. Para as mulheres, a gente ofereceu um kit de beleza com insumos de prevenção e também um repelente, e para os homens a gente só oferecia o repelente. Esse foi a gente procurou estudar os scores com uma maior acurácia, melhor performance para investigar a saúde mental no campo. Então, a gente investigou transtorno depressivo, ansioso, abuso de álcool e transtorno psicótico. Para as doenças metabólicas, a gente utilizou o Find Risk, né? Procuramos estudar um pouco o point of care de HB glicada, colesterol. A gente viu que esses testes point of care isolados não têm boa acurácia, então
partimos para um score aí não invasivo, e dos resultados preliminares, aqui para eu estar finalizando minha apresentação, a gente está analisando esses dados ainda, eu peço desculpas que eu não tenho uma análise pormenorizada de relações aí de causalidade, não temos aí análise multivariada, a gente encontrou uma média de idade de 42 pessoas, na nossa amostra a maioria foram homens cis e mulheres cis, que estão há mais de um ano na região, solteiros, né, 50%, o resto entre casados, viúvos, a prevalência de HIV de 2,3%, maior que na população geral, porém não chega a ser igual ao das populações-chave para o HIV, uma incidência importante de sífilis, né, de 20,9%, mas lembrando que o nosso teste não diferenciava sífilis aguda, sífilis, a vigência de sífilis e sífilis pregressa, né, a gente utilizou um teste treponêmico, e hepatite B 2,1%. Aqui a gente tem os dados planilhados, e só para acrescentar a malária, a gente encontrou uma incidência de 4,5% de malária, e observando um pouco na análise descritiva as categorias de idade, o que chama atenção, por exemplo, na sífilis, é uma distribuição de sífilis em vários estratos etários, o que pode sinalizar para a gente que a gente tem sífilis pregressa, mas sífilis ativa também, por a gente ter encontrado sífilis em diferentes estratos etários, e principalmente mais no sexo feminino que no masculino, né? Talvez a sífilis vai ser o único agravo que vai nos permitir fazer análises de fatores de risco, com as outras perguntas do nosso questionário. A gente tem muita pergunta sobre comportamento, uso de preservativo, né, estratégias de prevenção, isso tudo a gente ainda pretende analisar, e também uma distribuição em todas as comunidades, né? Então, assim, para finalizar, a gente pensa em produzir os nossos resultados a partir dessa necessidade da gente ter o dado quali junto com o dado quanti, ou seja, o dado quali ele não serve só para a gente ter elementos para produzir um bom questionário, a gente entende a importância de todo o trabalho etnográfico nosso, então a ideia é a gente cruzar essas duas informações, na perspectiva de entender o trabalho nesse contexto como produtor de cultura, capaz de produzir identidades e perfis de masculinidade de maior ou menor vulnerabilidade às ISTs, né? Então isso para a gente parece ser um caminho que a gente pensa para análise na perspectiva de que existe uma masculinidade lá hegemônica, né, em que é caracterizada para os homens pela exigência de múltiplos parceiros, uma ausência ou baixa percepção de risco do HIV e uma necessidade de se afirmar a heterossexualidade, né, e também a dimensão da percepção do não adoecimento e da resistência ao sofrimento que a gente encontra também no público masculino, e isso é objeto de muitas pesquisas, como da professora Márcia, que também é da nossa equipe. Então, a gente pretende, para finalizar, produzir uma análise desagregada por sexo, né? A gente viu que a maioria dos nossos casos são em homens e mulheres que relatam ter só parcerias heterossexuais, parece ser um local onde predomina a transmissão heterossexual do HIV, diferente um pouco dos contextos urbanos. A gente precisa também se deter melhor a esses dados para comparar fatores de risco, eventualmente fatores de proteção, e a nossa hipótese é que a lógica das populações-chave, que são tradicionais nas estratégias de enfrentamento do HIV, não se aplica propriamente a esse contexto, pela fluidez do trabalho, né, pela dinâmica que se dá lá nesse contexto muito peculiar, né, e a nossa ideia é apresentar esses dados de forma quali quanti. Aqui um pouco agradecer a equipe, a gente não conseguiu fazer esse trabalho sem a participação da Secretaria de Itaituba, então os agentes de endemias, eu trago essa foto de 1940 aqui, porque antigamente eram os guardas da malária, né, e hoje ainda só as pessoas que cuidam da malária do Brasil, que são verdadeiros heróis aí, que vão para campo, são as únicas pessoas que conseguem entrar nessas regiões. A gente, sem eles, não conseguiria entrar pelos motivos aí relacionados às atividades ilegais que se dão nesse território. Então, sem essas pessoas, a gente não conseguiria desenvolver esse trabalho, né? As instituições parceiras, esse projeto foi apoiado pela FAPESP, teve a participação aí de profissionais, né, professora Amélia da Santa Casa, professora Luísa, professora Márcia Couto,
a professora Silvia, do Laboratório de Malária, e o grupo, o pessoal do Numetrop, que eu também vi aí em apresentações anteriores, vi que o João e a Camila também estão por aí, eles são também parceiros nossos, a quem a gente agradece bastante pela colaboração. E aqui a foto das duas equipes, a gente teve a participação de uma aluna bolsista, a Débora, aqui do lado do professor Aloísio. A gente também sempre se preocupou em trazer para o projeto pessoas que estão se formando na região, na perspectiva de não ser um trabalho feito com só pessoas de fora. Então, a Débora é uma aluna que está aí no 5º ano da medicina da UEPA, teve a participação no projeto como bolsista, e aqui o grupo, que aqui tem a professora Márcia, a professora Amélia, a equipe de Itaituba, o Renan, que é aluno aí da medicina, que participou conosco desse projeto, e a gente espera, professor, talvez aí nos próximos anos, ano que vem, se o senhor nos convidar, a apresentar esses dados de uma maneira mais detalhada, que a gente possa apresentar aí os resultados dessas análises aí nos próximos anos. Muito obrigado aí pela oportunidade. Bom, muito bom, Paulo. O nosso objetivo aqui dos seminários de pesquisa é a apresentação de resultados já definidos, até publicados, como foi o da Tabita na semana passada, mas muito, né, nós gostamos de trabalhos ainda em elaboração. Nós temos um grupo aqui, né, bastante afinado na área de métodos epidemiológicos que pode colaborar bastante. Antes de eu passar a Glenda, por favor, Glenda, pode falar, se apresente. Não, me perdoe. Meu nome é Glenda, eu estou em São Paulo. Eu faço parte aqui do complexo, eu trabalho como enfermeira no Instituto do Câncer. Me perdoe, Paulo, eu ia aplaudir a sua apresentação, levantei a mão, mas é um prazer, muito obrigada. Tá bom, eu vi que a Camila está aí saudando. Camila, o pessoal da UFOPA gostaria de acrescentar algo? Mariana, por favor. Boa tarde, parabéns pela aula, Paula, acho extremamente importante, um tema muito interessante que você está abordando e a maneira como você está abordando, então, parabéns pelo projeto, tá? Meu nome é Mariana, então eu sou doutoranda do professor Bacal no INCOR, em cardiologia, né? E a minha pergunta é se vocês, na análise que vocês já fizeram, se vocês encontraram já alguma relação entre o tempo de exposição ao garimpo, né, e algum agravo da saúde. Obrigado, Mariana. No nosso questionário, a gente fez um corte de estar no garimpo há mais ou menos de um ano, né? E a gente, em análises preliminares, a gente tem que a ocorrência de sífilis foi maior no grupo que está mais tempo no garimpo, e doenças metabólicas, né, a gente aplicou o Find Risk, vamos ter o dado de MC, circunferência abdominal e também saúde mental, e parece que a permanência no garimpo pode estar associada a uma maior chance de determinados agravos. E só para entender melhor, o trabalho inicial era de ST, mas o que a gente percebeu? A resistência é muito grande, o estigma é muito grande a essas condições nesse contexto. Então, dada a complexidade de um deslocamento desse, a gente optou por incorporar outras variáveis e outras avaliações na perspectiva de dar maior integralidade à saúde naquele contexto, e por isso incorporamos aí variáveis relacionadas à saúde mental e doenças metabólicas no nosso instrumento de pesquisa. Legal, obrigada. Pessoal da UFOPA, sem comentário. Oi, professor. Oi, Camila, tudo bem? Tudo bem? Não, só parabenizar mesmo o Paulo, não tenho nada a acrescentar, assim, pelo excelente trabalho, né, a gente que está aqui na região de Santarém, do oeste do Pará, sabe como é prevalente, né, as ISTs que vêm advindas da região de garimpo e do desafio que é para fazer trabalho nessas regiões, né, dificuldade de acesso que tem. Então, assim, parabenizar a temática, né, e a vontade de ir até esses lugares, buscar essas pessoas, né, para melhorar a saúde da região. Tá bom. Alguma pergunta, algum comentário?
Mariana, ainda, novamente? Sim, pode falar. Desculpa, só mais uma questão. Se você, pensando, né, em melhorar a saúde da população, se vocês estão pensando em fazer alguma intervenção prática aí, depois que tiverem todos os resultados da população. A gente tem como contrapartida apresentar esse projeto para os gestores do município de Itaituba, né? E é importante a gente também compreender como a população do garimpo se insere nessa discussão, né? Porque a questão ambiental ela é muito importante de ser discutida, né? E essa população ela fica meio marginalizada nesse meio aí. Então, quando a gente faz esse tipo de campo, a gente consegue humanizar essa população, né? Que o garimpeiro, pelo que a gente escuta, do que chega até nós, é uma população extremamente marginalizada, criminalizada, mas quando a gente entra e faz um campo como esse, a gente percebe que a realidade é outra, que são pessoas que estão lá que essa questão ambiental não chega nessa ponta. Então, acho que isso pode ser, sim, objeto de uma política específica para essas regiões que venha junto com uma racionalidade ambiental um pouco mais clara, no sentido de garantir a sobrevivência dessas pessoas, mas também condicionada ao ambiente, né? Tá bom. Érica Pellegrino, professora da Medicina do Pará em Altamira, certo? Isso. Paulo, obrigada pela apresentação, parabéns. Eu fiquei com vontade, assim, você falou dessa contrapartida, tal, depois, se você puder passar o contato, de te apresentar para uma pessoa que é a Cleidiane. Ela é enfermeira, ela foi coordenadora do DICEI Tapajós durante muitos anos, trabalha com... agora ela está coordenando o AGSUS lá de Roraima, então ela está trabalhando com essa questão do garimpo desde sempre, agora está num outro contexto super complexo, e acho que é uma pessoa muito legal para conversar, que também tem uma entrada muito boa nessa política ali de Itaituba, dessa região que era onde ela morava e onde era a base ali do DICEI, né? Ótimo, eu vou aproveitar, meu contato aqui, meu zap, meu e-mail nas mensagens, estou à disposição. Viu, Paulo, a Érica, ela tem residência em psiquiatria, está lá em Altamira, tem um conhecimento muito bom de metodologia na área de saúde mental, então eu recomendo a todos que a contatem aí, né, para ver os instrumentais. Eu tenho a Camila e a Carla. Camila. Oi, professor. Então, eu queria fazer uma pergunta para o Paulo mais operacional, né? Assim, pela dificuldade da questão de transporte, logística, a parte laboratorial, como é que vocês fizeram? Foi coleta de teste rápido ou foi... qual foi o método que vocês usaram? Para os testes de ST, nós levamos testes rápidos, então a Secretaria de Estado da Saúde nos forneceu, e para a investigação de PCR, biologia molecular de malária, a gente levou papel filtro coletado em DBS. Então, a amostra de papel filtro é coletada, né, e a gente acondicionava e poderia permanecer em temperatura ambiente até a gente trazer para o laboratório da professora Silvia em São Paulo. Então, a testagem rápida foi super bem aceita e o resultado já saía na hora. A gente fazia o aconselhamento pós-teste para as pessoas. E aí, Camila, entendendo também um pouco essa questão da atenção primária, a gente se preocupou muito no projeto em produzir cadeias de encaminhamentos para os casos positivos. Então, a gente fez uma articulação com a atenção primária de Itaituba, para todos os casos positivos, a gente ter o encaminhamento para continuidade do cuidado. Então, por exemplo, sífilis, a gente levou bezetacil. Então, toda mulher, e a gente levou teste de gravidez também, toda mulher em idade produtiva, assim, né, que tinha teste positivo, a gente oferecia o teste de gravidez e oferecia tratamento, dependendo se ela não tinha recordatório de tratar com bezetacil recentemente, a gente já tratava também no campo. Então, o projeto teve uma dimensão assistencial também, na perspectiva de oferecer cuidado a essas pessoas. Ô Paulo, eu diria que isso aí é um compromisso ético, né? Exato, professor. Né? Exatamente. Carla, eu sei que você está em trânsito. Para o carro para fazer pergunta, tá? Eu estou no meio da marginal, não vai rolar, mas
Carla, aqui do Hospital Universitário. Eu fiquei muito feliz de ver a apresentação do Paulo. Quando eu fui R2, eu fiquei um mês lá em Santarém com ele, e fico muito feliz de ver que ele continua nesses projetos com pessoas com tanta vulnerabilidade e vulneração social. Essa é uma coisa que também sempre me deixa muito, assim, intrigada, que a gente tem que contribuir mais, e a ciência precisa contribuir com essa população. Então, queria parabenizar pelo seu trabalho, Paulo. Obrigado, Carla. Prazer te ver. Que bom que Você tem uma chat aqui, Paulo. Passando para o hemisfério norte, o Marcos Montagnini. Ok. Professor, boa tarde. Paulo, parabéns pelo trabalho. Eu achei muito interessante. A minha pergunta é, quando você fez as entrevistas com os indivíduos, você avaliou as atitudes deles em relação a medidas de prevenção. A segunda é você, no seu trabalho, existe algum braço para prevenção das doenças? Porque as práticas acho que não vão mudar, né? Mas então, o que poderia ser feito em termos de prevenção das infecções? Obrigado, professor Marcos. Então, no nosso questionário, no questionário quantitativo, a gente tinha perguntas sobre prevenção, e na investigação qualitativa, a gente utilizou entrevistas semi-estruturadas, um roteiro em que a gente tinha ali perguntas relacionadas a estratégias de prevenção. E a gente aplicou essas perguntas tanto para as mulheres trabalhadoras do sexo como para os garimpeiros. E a questão que nos pareceu central é que os métodos de prevenção são muito ajustados à realidade da situação. E, em geral, a mulher está sempre colocada em maior vulnerabilidade. Por quê? Porque a negociação do sexo, tanto do ponto de vista comercial, como um instrumento, um produto a ser vendido, como a negociação, ela é sempre assimétrica. Sempre a mulher está em maior vulnerabilidade, portanto, ela tem menor capacidade de negociar o sexo de maneira a estar mais protegida. Então, isso a gente viu bastante no qualitativo. Já no quantitativo, a gente tem perguntas sobre acesso à camisinha. Por exemplo, professor, a camisinha, ela é vendida nos cabarés. Então, ela não é dada gratuitamente. E aí, só que a profissional do sexo tem um problema. Se o cliente dela opta por não comprar a camisinha, ela é obrigada a comprar. Então, isso coloca ela também numa dimensão de vulnerabilidade maior. Então, são várias camadas, né? Essa palavra camadas está meio na moda agora. Então, são várias camadas dessa questão da prevenção. E, para finalizar, eu acho que, por exemplo, estratégias de profilaxia pré-exposição nessa região seriam super importantes para essas mulheres, para elas terem instrumentos de proteção individual aí mais efetivos, né? Para não depender da boa vontade do homem, do cliente, em usar preservativo. Valeu, Paulo, obrigado, interessante. Tá bom, né? Eu pergunto se aqui na plateia... Oi, Clarissa. Boa tarde, Paulo. Eu sou Clarissa, também sou médica de família, vinculada ao programa de residência aqui da universidade. Eu fiquei pensando se vocês incluíram, por acaso, a pergunta do conhecimento prévio da pessoa ser portadora dessas infecções que vocês testaram, porque isso também poderia, assim, quantos desses casos foram diagnósticos novos, né, assim, porque isso também poderia ser uma medida de avaliar o acesso ao serviço de saúde dessas pessoas que têm essa dinâmica tão específica, né. A gente perguntou, sim, no bloco de perguntas do aconselhamento pré-teste. A gente perguntou se a pessoa já tinha conhecimento de ter HIV ou não, e muito mais, e também muito importante, se a pessoa já fez teste de HIV alguma vez na vida. Desses nossos casos positivos, 2 já relataram antecedente de ter HIV, de todos esses casos. A gente teve, acho que 15 casos positivos, não lembro ali. Então, a gente teve, sim, essa possibilidade, e o nosso desafio, enquanto assistência também, é retomar o cuidado dessas pessoas. Os 2 estavam em abandono de tratamento, então a gente tentou garantir pelo projeto o retorno ao acesso ao tratamento no serviço de referência mais próximo. Entendi. Muito pouco, né? A maioria não foi diagnóstico novo. Exato. Parabéns pelo trabalho. Obrigado.
Quer dizer, ao Paulo e aos demais, toda vez que o pessoal resolve entrar pelas avaliação de fatores de risco para doenças crônicas, fica pegando algumas coisas sempre de fora, né? Então eu preciso fazer a propaganda, né, do ELSA Brasil, né, que surgiu justamente nesse local onde nós estamos falando agora, né, há 20 anos, e nós temos inúmeros instrumentais testados, né? Então quem quiser, e é absolutamente gratuito, né, todos os questionários, todas as informações, porque é passível depois de comparação com tudo que a gente tem aí nos 15.105, né, participantes do ELSA. Então, esse é o que eu falo para todos. Para encerrar, eu só queria contar uma coisa muito peculiar. Eu estive no campus da USP, que fica lá em Rondônia, na cidade de Montenegro, onde existe o garimpo não de ouro, mas de cassiterita. Ele era da Paranapanema, que foi embora, ficaram um monte de pessoas lá que não eram garimpeiros, eles foram atraídos do Paraná, eles eram lavradores. E aí, eu acho que foi a única vez que eu vi que o INCRA fez uma coisa decente. Fez uma distribuição, né, de lotes, como eles sabiam, e conseguiram se estabelecer já há quase 40 anos, já que teve isso daí, e eles têm um sistema, eles produzem para o próprio consumo, o excedente eles vendem, e tem outros tipos de participação, né? Agora foi o cacau e tudo mais, e é incrível que é um local bastante tranquilo, né? Mostrando aquela história, onde o problema fundiário você resolve, né, a violência se reduz bastante. Mas eu estive, então, na mina de cassiterita, que fica a 42 quilômetros da sede do município, e quando eu cheguei lá, eu tive uma experiência muito interessante. Primeiro que existe uma cooperativa dos garimpeiros, né? Porque eles fazem isso porque eles vão vender para alguém, uma empresa mais forte, então eles precisam acertar, né? É muito interessante a organização deles nisso. E aí eu fui visitar um dos garimpos, e o dono do garimpo falou assim: doutor, tranquilo, isso daqui é um garimpo família, né? Eu achei muito engraçado isso daí. Aí ele apresentou a mulher dele, que estava lá, né, organizando a comida e também participando, e tinha o cunhado, né, o irmão da mulher, que também trabalhava. As condições péssimas de trabalho, né? Tudo poderia acontecer lá, mas eles ficaram muito orgulhosos, e eles pegavam topázio também, né? Eles vendiam topázio, e até ele pediu para que eu abrisse a mão, ele botou um monte de topázio na minha mão, né? Aí eu agradeci, tudo, saí, joguei no balde lá deles, né? Mas é muito interessante, quando se fala garimpeiro, você precisa tomar muito cuidado, né? Porque não é exatamente a mesma coisa, e eles estão lá há muito tempo, desde que a Paranapanema foi embora, eles mantêm aquilo. Condições ruins, mas eles são organizados. E o mais fantástico é que existe uma UBS lá com estratégia de saúde da família, Clarissa, né? Que o que falta lá é médico, mas tem fisioterapeuta, o pessoal coloca DIU, tem tudo lá, né? É muito interessante aquilo. A minha querida Maria Tereza, oi, Tê. Oi, professor, tudo bem? Claro. Bom, eu vou me apresentar, sou docente da pediatria e eu sei que Paulo, o seu trabalho é muito lindo, parabéns, você está muito engajado. Eu sei que não faz parte do seu estudo, mas é lógico que a minha preocupação é com as crianças, né? Eu queria saber assim, um pouquinho do que você viu, eu sei que acho que não faz parte da sua pesquisa, mas como que era o segmento desses bebês ali, totalmente expostos a sífilis, HIV, e das crianças, e um pouco como esses garimpeiros veem essa relação, porque afinal eles devem ter muitos filhos ali, né? E como você sentiu, assim, qual a percepção que eles têm em relação aos filhos que eles têm ali expostos, e, enfim, se isso gera alguma preocupação neles, entendeu? Professora, muito importante sua pergunta, obrigado. A nossa ideia, e olhando um pouco o que a literatura trazia, o garimpo era um local de passagem, e
Em geral, o pai de família, ele ia sozinho para o garimpo, trabalhava por um tempo lá, e mandava dinheiro, era para ser assim, né? Ele vai para lá, trabalha, manda dinheiro para a família. Então, a gente tinha, em análises anteriores, uma presença de famílias no garimpo muito baixa, mas o que vem acontecendo, em especial, depois aí dos últimos 10 anos, essas corrutelas que eu mencionei, elas estão se transformando em comunidades, então elas estão se fixando, então a gente está começando a ter serviço público nesses locais. Muitos organizados, por isso que o professor falou, de cooperativas, mas também o poder público está começando a olhar para essa região. Então, a gente já tem creche, já tem escola de primeiro grau, 2 comunidades dessas que a gente visitou já tem uma unidade básica de saúde. Então, a gente está começando a ter essa população pediátrica nessas comunidades, que é totalmente negligenciada e totalmente vulnerabilizada na perspectiva de educação, porque as escolas ainda não, elas são aquelas multisseriadas, a criança fica com um aluno do 1º ao 4º ano, e o acesso à saúde, a gente não existe acesso à saúde a essa população. Então, de fato, foi um público que a gente percebeu presente lá na nossa rotina, né? As mulheres trabalhadoras do sexo têm muito acesso a medicações clandestinas para abortamento, isso a gente teve alguns relatos do qualitativo que trouxe isso, então a suspensão da gravidez foi algo muito relatado para a gente, né? Então são desafios enormes aí que a gente tem para essa população nesse contexto. Obrigada, Paulo. Então, temos muito trabalho também, né? Sim. Então, eu estou vendo mais nenhuma pergunta. Eu somente na próxima semana, dia 7 de abril, nós teremos uma convidada especial, a doutora Denise Cardo. Ela é brasileira, ela está radicada há 25 anos no CDC em Atlanta, e ela vai trazer um testemunho muito importante de como está a situação hoje da vigilância epidemiológica nos Estados Unidos. Então, espalhe, porque será uma apresentação bastante original, importante para a nossa compreensão do momento. Então, Paulo, parabéns, muito obrigado a todos os presentes. Até a próxima segunda-feira.